Abrão voltou do Egito para Negueb com a sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló acompanhava-o. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Negueb até Betel, ao lugar onde já uma vez armara a sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Lote, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Lote. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Lote: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Eis toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Lote, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Soar. Lote escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Lote nas cidades da planície, onde levantou as suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão depois de Lote o ter deixado: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te a darei, a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei a tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomor, rei de Elão, e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaab, rei de Alama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos, eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham-se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele e desbarataram os Refaim em Astarote Carnaim e igualmente os Suzim em Am, os Emim na planície de Cariataim e os Orreus na sua montanha de Seir até Elfará, próximo do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cadés, e devastaram a terra dos Amelecitas, assim como os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elão, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o resto fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus víveres, e partiram. Levaram também Lote, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguira fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão.
Abrão, tendo ouvido que Lote, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi em perseguição dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com os seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão retomou todos os bens saqueados e reconduziu também Lote, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão vencedor de Codorlaómer e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, respondeu Abrão. De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos, e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão, nestes termos: Nada temas, Abrão. Eu sou o teu protetor. A tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Yahvé, que me dareis vós? Eu morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. E acrescentou: Vós não me destes descendência, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, juntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe o imputou como justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur na Caldeia, para te dar esta terra. Perguntou Abrão: Senhor Yahvé, como poderei eu saber que hei de possuir? Toma uma novilha de 3 anos. Respondeu-lhe o Senhor: uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos estes animais e dividiu-os ao meio, colocando as suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão expulsou-as. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Fica a saber que os teus descendentes habitarão como peregrinos, uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-te aos teus pais, e serás sepultado após uma ditosa velhice. Somente à 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até ao grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus.